paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Eu sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o presbítero Marcos. A paz do Senhor, meu querido. E juntos nós estaremos comentando a lição de número 12 de adultos, lição da CPAD. Nós estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus em Boa Esperança, setor 2, sob a direção do pastor Georgenho. E desta feita estaremos comentando a lição de número 12, como assim já falamos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, ativa o sininho, para que você possa estar recebendo aí de primeira mão tudo que aqui foi gravado, as videoaulas dos adultos e também dos jovens, amém? Que possa ser bênção para a sua vida. A lição de número 12 tem por título Vivendo no Espírito. Essa lição desse trimestre que fala sobre avivamento. Estamos chegando ao final desse trimestre. E a lição de número 12 que diz Vivendo no Espírito, tem o seu texto áureo escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E a verdade prática diz: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Falando em vivendo no Espírito, a gente vai tratar aqui do modo de vida daquele que anda segundo o Espírito, Pois nós sabemos que um dia andávamos desgarrados, andávamos pelo mundo e um dia tivemos que tomar uma decisão em nos voltarmos para Cristo, aceitar verdadeiramente Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Assim, havendo uma transformação na vida do crente, na vida daquele que realmente aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e tendo uma vida transformada, uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A leitura bíblica em classe está escrita na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, do 19 ao 25. Você que é aluno, que é professor, estará fazendo essa leitura em sala de aula na Escola Bíblica Dominical. E na introdução, nosso querido pastor Elinaldo, autor dessa lição, dessa revista, vai nos dizer: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Então é um caminho que é trilhado por todo aquele que aceita Jesus Cristo. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então o caminho é preciso ser trilhado. Muitas vezes alguém pode se desviar desse caminho. O próprio Jesus Cristo falou que o caminho era estreito, a porta era estreita, sinalizando que não seria uma caminhada, não seria um caminho fácil de ser percorrido, mas existe um caminho largo, uma porta larga a ser seguido, que é o caminho do mundo, as coisas do mundo, e não as coisas do Espírito. E esse caminho é muito mais fácil de se seguir porque você não precisa fazer aquilo que a sua carne não tem vontade. Existe o desejo da carne, existe o desejo do Espírito. E o homem ele é direcionado para aquele o qual ele mais assim alimentar. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar em espírito. Durante toda essa lição nós vamos falar sobre isso, o que é andar em espírito, o que é viver em espírito. Durante toda essa lição estaremos falando sobre isso, Marcos? Querido, a palavra-chave desta lição é espírito, como o nosso irmão tem falado. O primeiro tópico, ele tem 3 subtópicos, certo? E no primeiro subtópico ele fala sobre andando em espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem um sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Então, na Bíblia, ela nos ensina como nós devemos andar no caminho do Espírito. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Ou seja, a Bíblia ela sempre relata
que nós cristãos sempre devemos deixar as práticas carnais de lado e tentando andar sempre no Espírito, que é a recomendação do próprio apóstolo Paulo. O andar em Espírito, com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. Ou seja, quando a Bíblia fala no Espírito com E maiúsculo, fala justamente do Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia, aquele que nos orienta como devemos trilhar, como devemos andar no caminho certo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo. O que é ser subordinado? É ser obediente, estar sempre cumprindo aquilo que a Bíblia nos relata, aquilo que a Bíblia nos trata, que a Bíblia é nossa bússola, é ela que nos orienta como devemos seguir o nosso caminho. Então, o andar em Espírito, ter uma vida cristã, é ser subordinado à direção do Espírito Santo, ou seja, ser obediente à palavra de Deus, ao Espírito Santo. Pautada nos ditames da santa palavra de Deus, é ter uma vida espiritualmente avivada. Romanos capítulo 8, verso 1 fala o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Então, toda a Bíblia ela relata que todos nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador de vida, devemos sim deixar as práticas pecaminosas, a concupiscência da carne e a soberba da vida e andar no Espírito. Ela sempre nos recomenda isso, porque o cristão sempre devemos estar ligado. Aquilo que nos liga a Deus é através do Espírito Santo de Deus. Essa é nossa regra de fé e prática. Não é isso, meu querido? Exatamente. Então, o irmão Marcos falou aqui sobre andar no Espírito, né? E o segundo subtópico vai dizer, por que andar em Espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Como nós falamos aqui, o ser humano ele tem a tendência ao pecado, né? Às coisas da carne. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 7, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então nós temos consciência que tudo aquilo que vem de bom em cada um de nós não vem de nós mesmos, mas vem do Espírito Santo de Deus, né? Que vai trabalhando na vida do crente, na vida do lavado e remido no sangue de Jesus, né? Aquele que dá oportunidade, que abre oportunidade para o Espírito Santo trabalhar assim na sua vida, né? O apóstolo Paulo falou isso, eu sei que de mim não tem nada de bom. Então nós devemos reconhecer isso, que de nós mesmos nós não temos nada de bom a oferecer, mas o que vem de bom de nós vem do Espírito Santo de Deus. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Então, nós devemos andar em Espírito justamente para isso, para não cairmos, né, nas ciladas, nos percalços desse mundo, nas coisas que o mundo tem a oferecer. Nós sabemos que não é fácil, o próprio Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E junto com as aflições vem as tentações, vem todas as outras coisas desse mundo que faz com que nossa vida espiritual venha entrar em decadência. Então, é um caminho a ser seguido que deve-se tomar bastante cuidado, né, numa linha tênue aí da santidade, para que não venhamos deixar de alimentar assim, o nosso espírito. Alimentar como? Com a palavra de Deus, com a leitura da palavra de Deus, com a oração, com a prática do jejum, né, a prática de boas ações, do amor, e assim deixar com que o fruto do Espírito venha florescer, venha germinar cada vez mais dentro de cada um de nós. Né, Marcos? Isso. O terceiro subtópico, ele fala como andar em Espírito, né? A Bíblia ela nos ensina a todos os momentos como nós devemos andar. E aqui nós vamos aprender um pouco. Não é fácil andar no Espírito, realmente não é fácil. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada dos nossos primeiros pais,
inerente a todos os seres humanos. Faz com que buscamos as coisas que não agradam a Deus. Ou seja, nós seres humanos, né, somos voltados praticamente da carne, a andar na carne, a andar segundo os prazeres carnais. Então não é fácil, a Bíblia fala que não é fácil andar no Espírito. Mas quando o cristão ele tem uma vida dedicada à leitura, à oração, ao jejum, à busca do Espírito Santo, com certeza não fica mais complicado. Ela facilita um pouco essa natureza carnal ser deixada de lado, certo? Então, quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a ser uma nova criatura. Aquilo que nós praticávamos antes são deixados de lado, certo? João, ele nos relata que, no capítulo 3, que Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, todos nós que aceitamos Jesus Cristo temos que nascer novamente, morrer para o mundo. As práticas pecaminosas são e serão deixadas de lado. Começamos a ter uma nova caminhada, começamos a andar na prática cristã dos conceitos bíblicos, com o Espírito Santo, aquele que mora dentro de nós, ele nos orienta, nos ensina a andar. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17, também diz que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, todos nós que estamos em Cristo somos novas criaturas. As práticas daquilo que nós fazíamos antes estão sendo deixadas de lado, certo? Então, dando continuidade aqui, fala o seguinte: entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Ou seja, nós precisamos ter esse relacionamento cultivado com o Espírito Santo. Como é que nós devemos ter esse relacionamento? É através da leitura da palavra de Deus, é através da oração, é através da consagração. Então, isso vai cultivando as práticas boas e as práticas ruins, carnais, sendo deixadas de lado. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele. No próprio livro de João 14, 17, fala: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito Santo, como eu falei, aquele que mora conosco dentro da gente, ele nos orienta, nos ensina a como devemos fazer as práticas e deixar as práticas carnais de lado. Ser guiado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Também em Efésios capítulo 5, verso 18, diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não é? Então a Bíblia ela fala constantemente como nós cristãos devemos andar, deixar as práticas pecaminosas de lado, voltar-se para Deus. Isso não é fácil, meus queridos, não é fácil. Deixar não é fácil, porque nós, seres humanos, nascemos no pecado, vivemos no pecado. Então não é fácil largar e sair, mas é uma prática que nós, cristãos, temos que fazer todos os dias, para que esse exercício espiritual alimente o nosso espírito, certo? E deixe de lado as práticas carnais. Então, a sinopse desse tópico fala o seguinte: ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, tá certo? Então, nós vemos esses 3 subtópicos no primeiro tópico, que fala a vida no Espírito Santo, que foi andando em Espírito, por que andar em Espírito e como andar em Espírito. Não é isso, meu querido obreiro? Exatamente. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o confronto entre a carne e o espírito. Primeiro subtópico, a carne contra o espírito, né? A carne versus o espírito. E nós sabemos, né? Nós que somos cristãos, que temos uma vida pautada segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada,
Nós sabemos bem desse confronto espiritual, essa luta essa luta entre a carne e o espírito. Existe um testemunho de um pastor missionário que foi pregar em uma tribo indígena e ele passou alguns meses ali pregando naquela tribo e foi embora. E depois de alguns anos ele voltou ali e conversou com o líder da tribo, né? E perguntou como é que eles estavam se sentindo com o Evangelho de Jesus Cristo, né, na nova vida cristã. E aí o líder daquela tribo, né, o pajé, falou que era como se houvesse dois lobos dentro deles, né? Um lobo branco e um lobo preto, o bem e o mal. E os dois estão brigando constantemente. E aí o missionário perguntou, e qual deles está vencendo? E o líder falou, aquele que eu mais alimentar. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Se nós alimentarmos mais o nosso corpo com as coisas da carne, com as coisas desse mundo, né, o lobo interior do mal estará vencendo o lobo do bem, né? Figurando aí o que foi dito por aquele pajé, aquele líder indígena. Então, no momento em que nós, como o Marcos aqui falou, né, alimentamos o nosso espírito com a leitura da palavra de Deus, com oração, com jejum, então o nosso espírito está sendo alimentado. Então, o espírito passa a vencer os desejos, a vontade da carne. No texto, o nosso autor vai dizer, em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. E aqui eu quero citar o texto que está escrito em Romanos, né? O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, no versículo 5, que diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, é aquilo que nós falamos, né? Aquilo que mais alimentamos é aquilo que nós vamos nos inclinar, tendência a praticar. Por isso, o apóstolo João escreveu, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo, etc. Como resultado, as pessoas esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e à própria natureza carnal, corrompida pelo pecado. Não por acaso o apóstolo Paulo demonstrou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Em Gálatas 5 ele relata bem a diferença, né, entre o fruto da carne e o fruto do espírito. E o apóstolo Paulo também escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, né, dizendo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, até para se evangelizar, para falar do amor de Deus para essas pessoas, é muito difícil, é uma briga espiritual muito grande, porque, como o apóstolo Paulo bem falou aqui, né, o Deus desse século cegou o entendimento, né, das pessoas desse mundo para que o evangelho de Jesus Cristo não resplandeça, a luz do evangelho resplandeça sobre eles. Então, é uma batalha constante entre a carne e o espírito, né, Romano? Muito bem, Eduardo. Muito bem relatado aqui pelo irmão Eduardo, né? É uma briga constante. E antes da gente entrar no segundo Tup Top, dá um likezinho lá, curte a nossa página, tá certo? Vai lá, visita e dá um likezinho pra gente, tá bom? Deus abençoe. O segundo subtópico fala sobre as obras da carne. Em termos bíblicos, do grego sarx, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática que não agrada a Deus, né? A carne é mal do homem, nós seres humanos, que somos carnais, como eu falei,
nascemos através do pecado, a prática para a carne é bem mais voltada do que para o espírito, porque o espírito é um pouco dificultoso, você tem que alimentar, você tem que fazer, tem que abdicar de certas coisas, certo? Então a prática da natureza carnal, ela já é normal da natureza humana, cuja inclinação que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para quem são os fiéis à palavra. Identificada em pelo menos, olha só, em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta e coisas semelhantes a estas. Essas obras podem ser coisas semelhantes a essas. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias. Práticas sexuais ilícitas, certo? Práticas religiosas, olha só, até algumas práticas religiosas que são colocadas lá também como inclinação da carne. Mau relacionamento humano, não é? O mau relacionamento humano é o que nós hoje vemos no nosso Brasil, é isso, extremamente voltado, qualquer coisa, as pessoas estão brigando, se degladiando, né, em conflitos, não tendo bom relacionamento com o próximo, certo? E vícios e mau hábitos, não é? Qual aquele nós, seres humanos, através das práticas carnais, constamos isso aí em nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo, ele encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, certo? Então, a carne desliga o homem de Deus, as práticas pecaminosas através da carne. O espírito religa o homem com Deus. É uma forma fácil? Não, é totalmente difícil, mas isso que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque sem a espiritualidade, sem nós andarmos no espírito, nós com certeza não veremos a Deus. Porque o que afasta o homem de Deus é as práticas pecaminosas, as práticas carnais, certo? E constantemente o ser humano, pela sua fragilidade, deixamos toda a vida a carne sobrepor o espírito, certo? Então a sinopse do tópico 2 fala o seguinte: em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta da vida do crente, ou seja, é uma luta que não é fácil. Vivemos todos os dias, todas as manhãs, quando acordamos, quando vivenciamos, ao abrir nossos olhos, já começa a luta espiritual, a carne contra o espírito. Mas aí fica a dica, não é? Que através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através da busca, da consagração, deixamos essas práticas carnais de lado e alimentamos o nosso Espírito Santo, certo? Porque, como o exemplo que o nosso irmão aqui falou, nosso irmão Eduardo falou, que se nós não alimentarmos o Espírito vai morrer. Se nós alimentarmos a carne vai vencer. Então, uma briga constantemente nas nossas vidas, é isso aí. E nós vimos que esse segundo tópico, ele tem 2 subtópicos, não é? Que fala sobre a carne versus o Espírito e as obras da carne. Não é isso, meu querido? Exatamente. E partindo para o nosso terceiro e último tópico, que tem por título O Avivamento pelo Fruto do Espírito. O primeiro subtópico vai falar sobre o fruto do Espírito. Mas que fruto do Espírito é esse? Nós vemos o apóstolo Paulo falar na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o textuário desta lição, que diz: mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então nós vemos aí que o fruto do Espírito, a gente percebe esse detalhe aí, que ele fala o fruto, não são vários frutos, é apenas um fruto. A gente pode comparar aí com uma laranja, com 9 gomos. Então, o fruto do Espírito que é gerado dentro daquele que anda segundo o Espírito, são essas características que aqui falamos nesse versículo 22, capítulo 5 de Gálatas. O autor vai dizer: dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão.
O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Então deve ser algo visível, algo notável na vida daquele que realmente aceitou a Jesus Cristo e foi verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo, que é alegria, né, sem ter benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser desassociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como aqui a gente falou, né, da laranja, que é um fruto com 9 gomos. Então é um fruto só. Esse fruto ele deve crescer, ele deve sim transformar a vida daquele que realmente está vivendo em espírito, e essas características passam a ser notáveis, passam a ser visíveis na vida de quem realmente anda em espírito. Isso, o fruto sendo no segundo tópico, segundo subtópico da nossa aula de hoje, nós vamos ver que os 9 aspectos do fruto do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito Santo é um, mas tem nele 9 aspectos. Quais são eles, irmão Marcos? Na Bíblia, relata o amor, ou seja, a caridade, é o amor posto em prática. Outro é a mais filantropia, pois significa o verdadeiro amor, como sinônimo, como amor ágape, o amor de Deus do coração do homem. Em Filipenses 1:9 relata isso aí. Outro aspecto do fruto do Espírito é o gozo, é a alegria produzida pelo Espírito Santo. O novo crente, a nova criatura, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a ter um gozo diferenciado, porque o Espírito Santo que produz isso, essa alegria diferenciada, não é? Não importa a situação que nós estamos vivendo, a alegria sempre é constante na nossa vida. E eu costumo dizer, Eduardo, que essa palavra tristeza não faz parte do vocabulário cristão. Por quê? Até às vezes ele quer chegar, né? Mas salta de alegria, porque a Bíblia fala que quando há fartura de alegria, na presença do Espírito Santo de Deus, até a tristeza, ela salta de alegria. Então, o gozo do Espírito Santo é a alegria produzida por ele, pelo Espírito Santo. Outro aspecto é a paz. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Não é essa falsa paz que o mundo prega, que vai acabar a guerra. Não, é uma paz que ela excede todo o entendimento, ou seja, qualquer entendimento ela é excedida pela paz. É uma paz que mesmo no tempo de guerra, certo? Uma imagem ilustrativa que tem nas redes sociais tá passando um pássaro lá numa árvore, tá caindo o maior terremoto, o maior barulho, mas o pássaro está lá tranquilo, porque a paz, quando o crente tem, o cristão tem dentro de nós, né, o Espírito Santo lá habita, pode estar gerando o que for, sempre vai ter essa paz, essa tranquilidade. Outro aspecto é a longanimidade, é a paciência para suportar as adversidades dos efeitos do outro, não é? É ser um cristão, ser uma pessoa longânima, né? Sempre o amor, aquela paciência, aquela virtude que o crente tem para suportar todas as adversidades. Outro aspecto é a benignidade. É a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Ou seja, nós temos que perdoar. Não é? Se algum outro te ofendeu, vai lá, perdoa. Não é? Isso, infelizmente, nós vemos muito isso, até muitas vezes, né, Eduardo? As próprias igrejas cristãs, o outro não fala com o outro, não é? E diz que vai morar no céu e fica com essa coisa dentro da igreja, falando essas coisas absurdas, né? Então, o crente, a nova criatura, ela tem que ser benigna. Bondade refere-se àquele que é bom, não é? Lá em Efésios, capítulo 5, verso 9, diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então, o cristão, ele tem que ser bom, ele tem que ser essa pessoa bondosa para com os outros, certo? Outro ponto é fé.
não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus conforme as Escrituras. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, ele diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então é a fé que essa é um aspecto do fruto do Espírito, certo? Outro aspecto é a mansidão. Diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio, afável, sossegado, dócil, não é? É ser uma pessoa mansa, não é ser aquela pessoa que por qualquer coisa está explodindo, está criticando, não, é ser uma pessoa mansa em todo o tempo. Outro aspecto é a temperança, quer dizer, autocontrole, domínio próprio. Esse é um aspecto um pouco difícil de nós seres humanos praticar, porque é ter o autocontrole, o autodomínio das coisas. Porque muitas das vezes é fácil a gente falar, mas quando a coisa acontece, não é, Eduardo? Com a gente quer logo explodir, quer jogar logo o fruto do Espírito, os aspectos do fruto do Espírito de lado, certo? Então, essa temperança é esse autocontrole que nós devemos ter. O domínio próprio é o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações, fatos diversos da nossa vida. Ou seja, não é um fato qualquer. Lá em Tito 1:8 diz o seguinte: mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, né? Então o aspecto do fruto do Espírito, denominado como temperança, não é? É um aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros. Ou seja, nós seres humanos temos que ter isso aí. É fácil, irmão Marcos? Não é. Eu digo que não é. É complicado, mas através da busca do Espírito Santo, através das práticas carnais deixadas de lado e a praticar as coisas espirituais, através da leitura da palavra, através da oração, da consagração, o cristão, ele consegue sair. Mas, Eduardo, Verdade. Glória a Deus, né? O Marcos falou sobre os 9 aspectos do fruto do Espírito. E o terceiro e último subtópico vai falar contra o fruto do Espírito, não a lei. É a conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito. Né? Essa conclusão impressionante. Após ele falar, no versículo 22, sobre o fruto do Espírito, os seus 9 aspectos, no versículo 23 ele vai falar, e contra essas coisas não a lei. Né? Interessante que desses 9 aspectos, o primeiro que nós vemos, que é relatado pelo apóstolo Paulo, é o amor. Né? E puxando lá para Mateus, no capítulo 22, Jesus Cristo vai ser interrogado e vai ser questionado pelos fariseus, né, qual é o maior de todos os mandamentos. E ele vai falar, né, que o maior de todos é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todo o teu pensamento. E aí ele já fala, e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele vai falar no versículo 40. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, puxando aí mais uma vez para o cumprimento da lei. Né? Jesus Cristo falou nesses 2 versículos que falam exatamente sobre amor. E o apóstolo Paulo vai falar lá, os Gálatas, capítulo 5, versículo 22, né? Citando os 9 aspectos do fruto do Espírito, e o primeiro deles é o amor. Então, por isso que Paulo fala com tanta certeza, né, que contra essas coisas, o fruto do Espírito, não existe lei. Né? Contra essas coisas, não há lei. Ele afirma de modo incisivo e categórico, contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 23 ao 25. Né? Por isso que Jesus Cristo falou, lá em Lucas, capítulo 23, capítulo 9, versículo 23. Né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a nós mesmos é exatamente deixarmos de lado as nossas vontades,
a vontade da nossa carne, né? Os desejos carnais. Tomar a nossa cruz é fazer segundo o que a palavra de Deus nos ensina a fazer, segundo o modo de vida que Jesus Cristo nos ensinou a fazer, né? E assim podermos seguir a Ele. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Então, se nós queremos medir, queremos ter uma ideia de quão santo aquela pessoa não é através de dons, de milagres que aquela pessoa faz, né? Mas através do modo de vida dela, do fruto do Espírito que é gerado dentro dela, né? As atitudes daquela pessoa que vão mostrar realmente se aquela pessoa é verdadeiramente santa, se foi verdadeiramente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. A árvore se conhece pelo fruto, né? Então chegamos à conclusão dessa nossa lição que fala o seguinte: crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme a concupiscência da carne. Lá em Gálatas 5,16. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito, relacionado aqui anteriormente, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes, sobre os cristãos, né, que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Certo? Isso está lá escrito em Efésios capítulo 1, verso 3. Então chegamos à conclusão de hoje, dessa lição de hoje, que nós relatamos aqui através Vivendo no Espírito, como nós devemos viver no Espírito, certo? Passamos algumas dicas e queremos que você, meu querido amigo, meu querido irmão, que está nos vendo aí, tá certo? Estude, busque a presença do Espírito Santo de Deus. Deixe as práticas pecaminosas de lado. Deixe as práticas carnais de lado e volte para o Espírito Santo, que você com certeza estará mais próximo de Deus. Queremos agradecer aqui, deixar um forte abraço no coração de todos vocês, tá certo? E chamar vocês, né, convidar vocês a curtir o nosso canal, tá certo? Dá um like, vai lá, faz a tua inscrição e que o bom Deus continue te abençoando e nos abençoando. Um forte abraço, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no vosso coração. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.